Oiê, vamos falar da UEA. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor, o podcast de conversa de educação. Meu nome é Alessandro Perri e eu, inclusive, também já fui há muito tempo atrás um jogador muito ávido de Pokémon GO. Nessa temporada de 7 episódios, eu estou falando sobre alguns pontos interessantes para você poder saber da redação da UEA, tanto se você for fazer a UEA no sentido de macro ou você for fazer o CIS-2 e o CIS-3. Eu quero que você entenda que a gente vai ter que, geralmente, o que pode mudar levemente é algum tema ser um pouco mais facilitado ou um tema um pouco mais focado para algumas conversas quando você faz o CIS ou quando você faz o macro, mas os critérios de correção costumam ser muito parecidos. É inclusive o que a gente vai falar hoje nesse episódio do primeiro critério de correção, que é o critério A de tema. O que vai acontecer? Ano após ano, a gente vai ter que, geralmente, nós temos uma mudança quando a gente fala dos critérios de correção da Unesp na parte do tema. Eu digo isso mais no sentido de que não que a gente vai ter realmente uma diferença de que um ano tem 3 critérios, o outro tem 5, depois muda para 4, volta para 3. Não, eu quero dizer mais no sentido de que quando a gente tem os critérios de correção da Unesp, a gente fala que o critério A é o critério de tema. Isso significa que o que vai ser avaliado vai ser o sentido de que a gente precisa pegar no sentido de que vamos avaliar a redação com as palavras do tema. Então, o que rola no critério A? A gente tem que todos eles, se a gente for somar a pontuação de todos os critérios, nós temos 11 pontos. Se a gente for pensar que o critério A é o único que tem 3 pontos, a gente pode perceber que há uma certa facilidade em alcançar a nota máxima, mas também que é como se fosse visto quase que uma obrigação você conseguir alcançar a nota máxima também de tema. Então fica meio que um paralelo de tipo, é fácil de fazer, mas você tem que no mínimo saber fazer. Para você alcançar nota 0, o que vai acontecer é que você não aborda nem sequer o assunto mais geral do que existe do tema de redação. Então, se a gente for parar para pensar, quando a gente fala de floresta amazônica, entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento, é pensar que uma redação não falaria nem sobre o que a gente teria da floresta amazônica, mas poderia estar falando apenas do que a gente tem no sentido de falar de industrialização. Então percebe que para você poder não falar do tema ou fugir do tema, você precisa ir muito longe. Você precisa ir muito longe mesmo. Agora vou pensar em alguns outros temas. Para a gente alcançar 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos nesses critérios de correção, a gente vai ter que, geralmente, você fala de algumas das palavras do tema até você finalmente chegar em quando a gente tem todas as palavras do tema. Eu vou pegar aqui alguns exemplos do que a gente já teve de tema de redação para você poder ter uma noção do que eu quero dizer. Vamos pensar em quando a gente fala de é possível viver democracia em um país tão desigual como o Brasil. Esse foi o tema do que a gente teve da UEA 2024 macro, que foi a UEA que foi aplicada no ano de 2023. Se a gente vai pensar em um tema que a gente teria 1 ponto, talvez a gente poderia falar de como que a gente fala de igualdade no Brasil. Se você for perceber, eu estou falando de apenas uma das palavras do tema, assim como também eu poderia ter falado só de viver no Brasil. Como que é viver no Brasil? Para a gente alcançar os 2 pontos, a gente poderia ter falando de que a democracia no Brasil, ou se não, falando da desigualdade no Brasil. Para alcançar os 3 pontos, nesse sentido, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar todas as palavras que são as mais importantes dentro desse tema, ou seja, são os substantivos e adjetivos. Então, primeiro de viver, depois o que a gente vai ter de democracia, depois do país desigual, que é o Brasil. Com isso, eu preciso responder a pergunta. Então, essa é uma coisa muito importante, porque alguns dos temas da UEA costumam ser perguntas. E, nesse sentido, a gente precisa também responder também isso, fazendo com que o tema ele seja colocado todas as palavras do tema, mas também a gente tem um posicionamento a respeito dele. Se a gente for, então, vamos avaliar do que a gente vai ter no sentido
de a gente pegar o tema do que a gente teve da UEA CIS 3. Eu sei que aqui eu tô repetindo várias vezes que quando a gente fala da redação da UEA, o CIS 2 e o CIS 3, eles têm os mesmos critérios de correção, mas tem algumas pessoas que talvez ficam com muito medo por causa do tema ser diferente. Então vamos pegar o que a gente teve do CIS 3 de 2023. Racismo no futebol. É necessário punir também os clubes ou só os torcedores criminosos? Percebe que nesse tema eu tenho as palavras mais importantes. Racismo no futebol, punir os clubes ou incluir os torcedores criminosos e os clubes na punição. Então, quando eu falo desse tema, se eu falo apenas de racismo no futebol, eu tô não falando de todas as palavras do tema. Se eu tô falando de punir os clubes quando tem um crime, ou punir só os torcedores criminosos quando tem um crime, você percebe que nessa situação eu não estou falando do racismo. Poderia ser um caso de que as pessoas estão bebendo, poderia ser um caso de uma degradação, poderia ser um caso de um assalto. No caso do que temos de falar do racismo no futebol, de punir os clubes ou incluir os torcedores e os clubes na punição, é aí que eu vou ter então os 3 pontos do critério de A. Eu tenho que responder e colocar todas as palavras do tema. Aí sim fica completo. Então você está percebendo que provavelmente é bem simples você conseguir alcançar os seus 3 pontos. Mas é por isso que, por ser simples, que você também precisa prestar atenção. Então vamos também agora para um tema que a gente teve da CIS 2 da UEA, que foi o de 2023. Então temos zoológicos, preservação ou desrespeito aos animais. Se eu fosse pensar no número 1, no que teria apenas um ponto, eu pensaria talvez no fato de falar sobre os animais na atualidade. Ou se não, falar sobre os zoológicos em tempos contemporâneos. Quando eu falo já de você alcançar uns 2 pontos, eu falaria talvez da preservação dos animais, ou do desrespeito aos animais, ou de como a gente tem o zoológico hoje em dia. Para alcançar os 3 pontos, desculpa pela tossida, para alcançar os 3 pontos, eu tenho que me decidir entre o zoológico é um desrespeito aos animais ou ele é uma preservação desses animais. Então é perceber que todas as palavras, principalmente as mais importantes, precisam ser colocadas dentro da sua discussão do tema. Percebe que quando eu falei zoológico, preservação ou desrespeito aos animais, eu não preciso colocar o ou e o aos dentro da discussão. Talvez tenha algumas pessoas que fiquem pensando que por eu colocar todas as palavras do tema, eu tenho que colocar até outras palavras que não são extremamente necessárias. Por exemplo, no tema da UEA CIS 3 que eu falei, racismo no futebol. É necessário punir também os clubes ou só os torcedores criminosos? Perceba que eu falar o é necessário, o também e o só são palavras que tá te ajudando a você entender o tema de forma geral, mas as palavras mais importantes é quando você vai retirando as preposições e as conjunções. Nesse sentido, você tem racismo, futebol, punir, clubes e torcedores criminosos. Você vai percebendo que você removendo essas outras palavras que estão mais para te ajudar a conectar o que você está querendo dizer, são mais para poder organizar suas ideias do que de fato elas precisam estar na sua redação. Então, quando a gente fala dessas palavras de tema, é necessário mostrar para o corretor que você está entendendo em todos os parágrafos como que você coloca essas palavras do tema. Vamos pensar aqui quando a gente tem do racismo no futebol. Se eu vejo no primeiro parágrafo, eu vejo a palavra racismo no futebol, depois no segundo parágrafo eu vejo o preconceito racial no ambiente futebolístico, e depois no terceiro parágrafo eu vejo de novo racismo no futebol, eu tô percebendo que a pessoa tem noção que ela não tá fugindo do tema. Então pensa naquele seu amiguinho, aquele seu colega, que nunca fica no mesmo assunto. Ele tem tipo um distúrbio que ele tem que ficar sempre desviando do assunto, ou que você olha pro cara e você fala, mano, você tá viajando na maionese, velho, a gente não tá nem falando sobre isso. Então, não dá pala e não seja esse cara que tá falando de racismo no futebol e de repente, do nada, ele começa a falar sobre Pokémon. Percebe que quando a gente fala de falar do tema, a gente vai falar especificamente do tema. Eu já dei um exemplo já em um outro vídeo meu falando que tem muito filme que é de terror que do nada parece uma palestrinha de você ter que ir para sua igreja. Ou seja, em vez do filme ser um filme de terror, ele está sendo um filme que está tentando vender a ideia para você que o catolicismo é muito massa. Então, ele foge do assunto, ele foge do tema principal.
Então, tome cuidado para quando você está falando das palavras do tema, de você deixar bem claro para o corretor que você tem noção que você não vai fugir das palavras do tema. Como, por exemplo, quando tivemos do ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira. Ativismo digital, muito provavelmente, vai ser uma palavra que você não vai conseguir deixar de repetir com tantas vezes. Mas onde você vai encontrar palavras que são sinônimos e palavras que te ajudam a ter uma grande gama de palavras que você não precisa repetir? Os textos motivadores. Tanto é que, por exemplo, quando a gente teve o do possível ver a democracia em um país tão desigual como o Brasil, o que a gente teve no texto motivador número 1 desse tema? A gente teve justamente o que a gente tinha de uma definição da palavra democracia e também, para ajudar ainda mais, a gente tem outras coisas que vão ajudando a ter uma noção, como temos aqui, ó. Eu vou até ler para vocês verem o texto motivador número 1. Democracia. Sistema ou regime que se baseia na ideia de soberania popular e na distribuição equilibrada do poder e que se caracteriza pelo direito ao voto, pela divisão dos poderes e pelo controle dos meios de decisão e execução. Olha lá, você tem democracia, você tem sistema, você tem a palavra regime e a palavra soberania popular. Ou seja, você tem aqui 4 expressões que todas elas significam a coisa parecida. Então você poderia falar que é possível viver a democracia no Brasil, é possível viver o sistema democrático no Brasil, é possível viver o regime democrático no Brasil e é possível viver a soberania popular no Brasil. Você percebe? Você não precisa saber muitas vezes alguns sinônimos por sua parte. Os textos motivadores, eles mesmos vão te ajudar a você encontrar essas palavras. Beleza? Então, eu quero que você fique bem tranquilo com esse caso de você não saber de sinônimos. Os textos motivadores estão para te ajudar. Essa redação da UEA, ela é bem simplesinha. Então, é um critério bem fácil de você ganhar todos os pontos. Não é uma coisa que você precisa ficar tão preocupado. Talvez o critério B, quando a gente for conversar sobre ele, mas antes dele, a gente no próximo episódio vai falar sobre parágrafo de introdução. Se tem alguma dúvida, algum pedido, alguma coisa que você gostaria de saber da redação da UEA, seja no sentido de CIS2, CIS3 ou do macro, escreve nos comentários por gentileza. Você também pode me encontrar em mais informações pelo YouTube, Instagram, TikTok, que você vai ver tantas as minhas informações a respeito da redação da UEA, e você também pode ver mais coisas no meu site do professoralessandro.net, e inclusive também você pode me encontrar pelas redes muito facilmente como Alessandro PR, para você poder saber mais sobre outras informações. Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter me ouvido e ter ficado até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Na verdade, a gente se ouve, né? A gente não vai se ver, a gente vai se ouvir. Até mais!